Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar o recurso Feature Flags da ASP.NET Core. Os sinalizadores de recursos, ou Feature Flags, são uma técnica que permite controlar o comportamento do seu aplicativo em tempo de execução, permitindo introduzir, testar e ativar ou desativar novos recursos com segurança e sem a necessidade de implantações frequentes de código. Eles são criados com base em uma lógica condicional que controla a visibilidade da funcionalidade para os usuários em tempo de execução. E eles permitem lançar novos recursos e realizar experimentos de maneira rápida e segura, reduzindo os riscos da implantação. Permitem testar novos recursos com um conjunto limitado de usuários, segmentar os usuários com base em seus atributos, como localização, idioma, etc., e outros recursos. Além disso, eles suportam diferentes estratégias e técnicas para ativar ou desativar recursos condicionalmente com base em diferentes cenários, como funções de usuário, variáveis de ambiente, ativação baseada em tempo e porcentagem de usuários. Então, esse recurso funciona da seguinte maneira. Suponha que você tenha uma aplicação com algumas funcionalidades e você deseja testar essas funcionalidades. Por exemplo, você deseja permitir que apenas alguns usuários específicos acessem essas funcionalidades, ou ainda deseja limitar o acesso a um grupo de usuários com base num critério a outras funcionalidades, ou deseja liberar o acesso a um grupo de usuários definido. Então, o uso do Feature Flags vai permitir a você exercer esse controle ativando ou desativando funcionalidades com base em critérios e condições. Então, a seguir, eu vou apresentar os benefícios dos sinalizadores de recursos. Eles permitem um processo de desenvolvimento mais ágil, permitindo entregar continuamente novos recursos sem esperar por lançamentos agendados, reduzem o risco associado à introdução de novos recursos ou alterações, permitindo testá-los e monitorá-los com segurança em um ambiente controlado. Nós podemos realizar facilmente testes A/B para comparar o desempenho e a experiência do usuário de diferentes variações de recursos, tomando decisões baseadas em dados. Caso um recurso introduza problemas inesperados, nós podemos desativá-lo rapidamente sem exigir uma reimplantação completa do aplicativo e podemos coletar um feedback de usuários reais no início do processo de desenvolvimento e fazer os ajustes necessários. E este recurso ele está disponível no pacote Microsoft Feature Management.ASP.NET Core. Então, essa biblioteca ela permite adicionar sinalizadores de recursos de forma declarativa, para que você não precise escrever código manual para ativar ou desativar recursos com instruções condicionais. Ele também ajuda a gerenciar o ciclo de vida dos sinalizadores de recursos, ou seja, o status do sinalizador de atualização da biblioteca, e também os armazena em cache na memória, ou pode garantir que o estado do sinalizador permaneça constante durante um request ou uma sessão. Então, os principais recursos dessa biblioteca são os seguintes. Eu tenho os sinalizadores de recursos, que controlam a disponibilidade de recursos específicos. Cada sinalizador representa um determinado recurso na aplicação. Eu tenho os provedores de recursos, que podem ser arquivos de configuração, variáveis de ambiente, serviços de configuração remota ou provedores personalizados que você implementa. Eu tenho os filtros de recursos, que são condições que determinam se o recurso deve ser ativado ou desativado. Então, o framework ASP.NET Core fornece alguns filtros integrados, como distribuição baseada em porcentagem, que nós iremos ver, e janela de tempo. E eu também posso criar os meus filtros personalizados para atender às necessidades específicas. E eu tenho também o recurso de middleware. Então, o middleware ASP.NET Core pode ser usado para entregar o gerenciamento de recursos ao pipeline de processamento de solicitações. Isso vai permitir aplicar a lógica de alternância de recursos antes ou durante o processamento de cada request. Então, esses são os principais recursos do Feature Flags. E como é que eu faço para usar os recursos desse pacote na minha aplicação ASP.NET Core? Então, a primeira coisa a fazer é incluir o pacote na sua aplicação. Você pode dar o comando install package
ou .NET Add Packaging, se você estiver usando a ferramenta de linha de comando, e aí você vai usar o VS Code como editor de código. Pode usar também o menu Tools do Visual Studio, que nós vamos mostrar mais adiante. Feito isso, você tem que adicionar o gerenciador de recursos na classe Program ao container de serviços da aplicação, definindo Add Feature Management para Build Services. Com esse registro, esse recurso vai procurar no arquivo appsettings.json uma seção com o nome de Feature Management, onde nós podemos definir os recursos no formato chave-valor, informando o nome do recurso e o valor, se ele está ativado ou desativado, false ou true. Então esse código vai procurar os valores dos recursos no arquivo appsettings.json com o nome da seção Feature Management. Se você quiser usar outro nome aqui, você vai ter que usar uma instância de configuration, get session e localizar um nome da seção que você definiu. Por exemplo, minha Feature Flags. Define o nome do recurso, o valor, e aqui você vai obter os valores usando o configuration get session. Neste caso, esse código vai procurar pela seção minha Feature Flags no arquivo appsettings.json. Então isso configura o recurso na nossa aplicação e aqui eu defino os valores no arquivo appsettings.json. Para acionar o recurso nas views, eu tenho que definir no arquivo _view imports.cshtml a inclusão da tag helper Microsoft Feature Management.ASP.NET Core. Com isso, eu vou poder usar a tag help feature, definir o nome do recurso e aqui ele vai interpretar aqui o valor, né? Ele vai receber qual é o valor que foi definido no arquivo de configuração e se for verdadeiro ele vai exibir e se for falso ele vai ocultar. Então aqui eu posso habilitar o botão com base no valor da feature created produto definida no arquivo de configuração. Então essa tag helper tem o atributo negate que pode ser usada quando você quer exibir um conteúdo alternativo, que nem por exemplo aqui, ó, vamos supor que create product está definido como false. Aqui eu estou inibindo o botão e aqui, como eu estou negando, eu vou exibir essa mensagem que o recurso para criar produto está desabilitado. Eu tenho também o atributo requirement, onde eu posso controlar se um recurso em uma lista de recursos deve ser habilitado usando aqui o all ou any. Aqui, ó, eu estou trabalhando com dois recursos, create product e delete product. E aqui em requirement eu estou definindo all. Com isso, isso só vai ser exibido se os dois forem true. Aqui eu posso usar também o valor n. Nesse caso, isso vai ser habilitado quando qualquer um desses recursos forem definidos como true, qualquer um deles. No caso de all, todos vão ter que ser true. Então eu vou mostrar isso funcionando na prática porque assim você percebe e entende melhor o recurso funcionando. Então ó, eu vou abrir aqui um projeto ASP.NET Core MVC. Ó. Vou abrir aqui o projeto. Ó. Eu estou usando o SQLite, o Entity Framework Core Tools, mas não estou usando o Migrations, então não vou usar esse recurso, e o Visual Studio.Web Code Generation Design. Então aqui, ó, essa aplicação gerencia produtos, eu tenho aqui uma entidade produto, algumas propriedades, aqui na pasta Context defini o arquivo de contexto do Entity Framework Core, mapeando a entidade produto para products, estou usando aqui o método ResData, e aqui eu estou incluindo alguns dados iniciais para mim poder exibir, são os dados que eu vou estar preenchendo a tabela no SQLite, na execução da aplicação. Então isso está definido aqui, ó, no appsettings.json. Eu defini a string de conexão do SQLite, ele vai usar o banco de dados catálogo DB. E na classe Program, olha, eu obtenho uma string de conexão, configuro o meu contexto, defino o provedor, né? E aqui, ó, eu estou criando o banco de dados automaticamente quando a aplicação vai ser executada. Eu crio uma instância do meu scope usando o meu contexto e uso o método ensureCreated, que vai criar o banco de dados SQLite e vai incluir os dados que foram definidos aqui, ó, nesse método ResData. Só que eu tenho alguns dados para exibir na interface do usuário. Então eu tenho o meu controlador, ó, produtos controle, onde eu estou
usando a instância do meu contexto e estou aqui, ó, exibindo todos os produtos. Tem uma página aqui para liquidação, para criar produtos, editar, né? Exibir os detalhes e deletar os produtos. Bem simples, né? Isso aqui é só para a gente ver o recurso funcionando. E aqui nas views, olha, em Products, eu tenho as views. Ó. Por exemplo, a view que vai exibir a página inicial, ela vai me exibir aqui ó, os botões para criar, imprimir, exportar. Vai exibir o cabeçalho, vai exibir aqui os dados do produto, o catálogo, né? Nome, descrição, preço. E vai exibir os botões para mim editar, ver detalhes, deletar em um botão de liquidação. Então, se eu executar o meu projeto nesse momento, eu vou ter esse resultado, olha, na interface aqui do navegador. Está sendo renderizada aqui a minha aplicação ASP.NET Core MVC. Então aqui a página inicial, vou acessar o catálogo, está aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar inicialmente o recurso das Feature Flags para definir as funcionalidades que estão sendo aqui acionadas por esses botões e eu vou controlar aqui quais funcionalidades eu quero ou não exibir de acordo com um critério ou condição. Então, para isso, eu vou ter que incluir no meu projeto o pacote, né, da Feature Flags. Então, eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou em Browse, vou localizar esse pacote. Tá aqui, ó. Vou marcar os meus projetos e vou instalar a versão estável, que é 3.1.1. Vou aplicar aqui e vou aceitar. Pronto, eu tenho o recurso já instalado no meu projeto. Então agora eu vou aqui na classe Program e vou registrar aqui, né, em Builder Services Add Feature Management. Então aqui eu vou incluir o namespace, ó, Microsoft Feature Management. Pronto. Como eu vou habilitar os recursos das views, eu vou ter que vir aqui no arquivo underline view imports e incluir a tag help para o Microsoft Feature Management ASP.NET Core. Aqui eu tenho a tag helper da ASP.NET Core MVC, né? E agora estou definindo aqui a tag helper da Feature Management. Então com isso eu posso usar a tag help para controlar a exibição aqui. E para fazer isso eu vou ter que definir aqui os meus recursos que eu quero controlar. Então aqui ó, eu vou definir uma seção chamada Feature Management e aqui eu vou definir o nome dos recursos e o valor. Então por exemplo, eu vou definir um recurso Product Create, vou definir ele como false. Depois vou definir Edit Product, vou colocar aqui para ficar igual Create Product, Edit Product e Delete Product. Create é falso, Delete é falso, só Edit que é verdadeiro. Então eu defini aqui ó, a seção, como aqui no meu arquivo Program eu estou usando a definição padrão, ele vai procurar essa exceção, com base nos valores dos recursos aqui, ele vai atuar. Então eu vou aqui ó, na View Index e eu tenho o botão Create. Então eu vou definir um código aqui usando ó, a tag Help Feature, o nome dela é Create Product. E agora com isso, ó, ele vai exibir ou ocultar com base no valor do recurso que eu defini. Como eu defini ele com um valor falso, ele não vai exibir esse botão. Eu posso repetir essa tag helper, usar o negate aqui, ó, definir igual a true, e aqui eu posso definir um texto. Então, olha, como aqui é falso, isso aqui não vai ser exibido. Como aqui é falso, mas eu estou negando, o que eu colocar aqui vai exibir. Então, eu vou colocar um texto para ele informar que os recursos para criar produtos foram desabilitados. Aqui eu estou usando o negate. O print aqui, ó, eu vou usar o requirement. Então eu vou fazer assim, ó, definir a tag help, feature. Estou trabalhando com dois recursos, o create e o edit. Ó. O create é falso, o edit é verdadeiro. Requirement eu coloquei n, então quando qualquer um deles for verdadeiro, ele vai exibir o botão de print. E aqui embaixo, nos botões aqui, ó, eu vou definir aqui para editar o produto. Os detalhes eu não vou usar feature, liquidação também não. E o delete eu vou usar a tag feature. Então agora, olha, eu estou usando a Feature Flag para controlar a exibição dos recursos para o usuário. Então, o create ele não vai exibir, esse texto ele vai exibir, o print ele vai exibir, né? O export também ele vai exibir que eu não defini nada aqui. E aqui dos botões, ó, o edit ele vai exibir que é verdadeiro, né? Details eu não defini nada, ele vai exibir, o delete é falso e aqui a liquidação também ele vai exibir. Então eu vou executar, nós vamos ver o resultado da aplicação do Feature Flag aqui usando esse recurso visual, né? Tá aqui, eu vou acessar o catálogo, olha aqui, ó. Então ele está exibindo o edit, details, sei lá, ó, ele não está exibindo o criar nem o deletar. E aqui, ó, ele está exibindo o texto
texto que a criação de um produto foi desabilitada. Agora, a utilização desse recurso aqui, ó, na view, não impede do usuário acessar a action se ele conhecer a rota. Por exemplo, ó, o criar está desabilitado, mas se eu conhecer a rota e vir ali na URL e digitar create, ó, olha lá, ó, ele me acessou a Action Create. Como que eu faço para que isso não aconteça? Para que isso não aconteça, eu vou parar, eu tenho que vir aqui na Action do controlador, ó, na Create, e usar mais um recurso da Feature Flag, que é um recurso chamado Feature Gate. E aqui eu vou definir o nome do recurso, né? Que é Create Product, que foi definido no arquivo de configuração. Então agora, olha, eu vou executar. Como esse valor é falso, eu não vou conseguir acessar o método action do controlador definindo a rota. Então, se eu tentar acessar, ó, eu vou dar um create, não consigo acessar por causa do feature gate aqui. Agora perceba que usar aqui uma string não é uma boa prática. Eu posso melhorar isso e tornar a manutenção do meu código mais fácil de fazer. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, vou criar aqui na raiz do projeto mesmo uma classe que eu vou chamar Feature Flags. Essa classe vai ser uma classe estática e aqui, olha, eu vou definir uma constante do tipo string create product com o mesmo nome, create product. E vou fazer isso para edit e para delete também. Então agora eu posso vir aqui no meu controlador aqui, em vez de usar uma string aqui, ó, eu posso definir o código aqui usando a minha classe Feature Flags. Pronto, create product. Então, com isso, a alteração no valor aqui vai se refletir imediatamente aqui. E ele vai continuar funcionando do mesmo jeito, olha. Vou acessar o catálogo, ó, vou tentar acessar create aqui, ó, não vou conseguir. Então, isso aqui vai desabilitar o acesso à action, usando aqui a feature gate. Eu também posso usar aqui a injeção de dependência. Essa biblioteca, ela me fornece um serviço. Então eu vou usar esse serviço aqui no controlador. Eu tenho um serviço aqui, ó, que eu vou injetar no construtor. Então eu vou definir aqui, ó, private read only, é a interface e feature manager. Essa é a interface aqui, ó. Então eu vou injetar esse meu construtor, tá aqui, ó. E eu posso usar agora essa instância e usar o método isEnabled para mim verificar os valores que foram atribuídos aos recursos que foram definidos aqui no appsettings.json. Consigo ver se é falso ou verdadeiro usando aqui, ó, o seguinte código. Por exemplo, vou vir aqui, ó, em appsettings.json, vou definir aqui um novo recurso, product list. Então, a lista de produto, eu vou fazer assim, ó, list product. Então, eu estou definindo que a lista de produto aqui tem um valor falso, esse recurso aqui. Então, eu vou vir aqui no controlador, onde eu estou exibindo a lista, ó, é esse código aqui. Então aqui agora eu posso alterar esse código, vou comentá-lo, né? E vou fazer assim, ó. Vou definir uma lista de produtos, criando uma instância, né? E aqui eu vou dar um if, vou dar um await e vou acessar a minha Feature Manager. E eu tenho aqui, ó, isEnabled async. Aí eu vou definir o recurso Feature Flags. Então aqui, ó, não está aparecendo para mim o valor que foi definido aqui, ó, list product, porque eu tenho que defini-lo aqui também, né? Ó. Vou definir o list product e agora eu posso vir aqui no controlador e acessar aqui, ó, list product. Então, dependendo do valor aqui, eu vou definir o código que vai me exibir a lista de produtos e vou retornar. Então, se isso aqui for falso, eu vou exibir uma lista vazia de produtos, tá vendo? Ele vai verificar, usando a instância de Feature Manager, se meu recurso list product possui o valor verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai exibir a lista de produtos real. Se não, ele vai exibir a lista de produto vazia que eu estou criando aqui, ó. Então, vamos executar. Eu defini ela com o valor false, ó. Então, agora eu não vou ter acesso à lista de produtos. É uma outra forma. Eu vou acessar catálogo, ó. Olha aqui, ó. Então, observe que eu não tenho mais acesso à lista dos produtos. Então, vou retornar aqui, né? E vou definir o valor true, vou parar o projeto e agora isso vai ser verdadeiro, né? E eu vou exibir a lista. Acessando aqui catálogo, está aqui a nossa lista de produtos. Nós podemos também usar a biblioteca de gerenciamento de recursos para adicionar um middleware que executa condicionalmente com base no estado do recurso. E assim, se o recurso estiver ativado ou desativado durante o tempo de execução da aplicação, o pipeline do middleware poderá ser alterado dinamicamente. Então eu vou mostrar isso. Eu vou parar aqui o nosso projeto, vou vir aqui em appsettings e vou definir aqui um novo recurso
no arquivo de configuração aqui em Feature Management, vou definir um recurso que eu vou chamar de Midway Test igual a True. Então, quando esse recurso estiver habilitado como está sendo definido, eu posso ativar ou desativar um midware específico no meu pipeline do request. Então eu vou vir aqui, antes que eu esqueça, e alterar aqui também na classe Feature Flags, definindo a constante aqui, né? Midway Test, Midway Test. Muito bem. Então eu posso vir aqui na classe Program, olha, que depois de routing, posso usar app e eu posso usar o método use midway for feature. Então esse método ele vai ser usado para verificar o valor da minha feature flag, do meu sinalizador que foi definido aqui em app-settings.json, midway test. E aí eu posso ativar um midware que eu desejar. Vou dar um exemplo aqui de um midware, vou usar aqui o course midware e vou ler o valor lá no meu arquivo feature flags midway test. Então agora nesse código eu vou ativar o course midware somente se o valor de midway test for true. Aqui naturalmente eu colocaria um midware específico que iria realizar uma tarefa pertinente aqui no nosso contexto. Esse midware, a course midware, ele é usado para lidar com o course, né? Então, ele vai permitir ou restringir requisições de recursos entre diferentes domínios. E aqui ele só vai ser ativado se essa feature flag aqui, midware test, estiver habilitada com valor true. Então, outro recurso que eu poderia utilizar. Eu vou deixar comentado esse código aqui que eu não vou usar a ativação desse midware aqui. Então, essa seria uma outra opção. Outro recurso que nós podemos usar das Feature Flags são os filtros. Eu vou mostrar dois filtros. O primeiro filtro vai ser o filtro de porcentagem, ou Percentage Filter. Então, o filtro de porcentagem ele fornece a capacidade de ativar um recurso para a porcentagem especificada de requests. Ou seja, por exemplo, um valor 50 vai habilitar o recurso para 50% das requisições e para os outros 50% ele será desabilitado. Esse filtro ele pode ser usado quando você está lançando um novo recurso, mas não deseja habilitar o recurso todo de uma vez. Ou seja, você deseja lançar um recurso gradualmente. Então, inicialmente, você mantém essa percentagem pequena, 5%. Depois de verificar os resultados e as respostas, você pode aumentar a porcentagem lentamente. E eu posso usar esse filtro também para realizar testes AB aleatórios. Então, como exemplo, nós vamos definir um filtro que eu estou mostrando aqui, para habilitar o recurso que eu chamei de Export Product, ou seja, para exportar a lista de produtos para o Excel. Defini aqui a habilitação, o nome e os parâmetros. Eu estou iniciando com o valor 50. Assim, em cada 100 requests, em 50 eu vou habilitar o recurso e em 50 ele vai estar desabilitado. Então isso aqui é feito no arquivo app-settings.json, uma definição do recurso, usando a Feature Flag. Como eu estou usando um filtro, eu tenho que registrar o filtro Percentage Filter no serviço de gerenciamento de recursos, usando aqui Add Feature Filter. E depois na view eu posso usar a Tag Helper, verificar o valor do recurso, se ele está habilitado ou não, e exibir o botão. Eu posso fazer isso usando a Tag Helper ou posso usar o serviço de injeção de dependência na view, usando o @inject. Eu vou mostrar esse recurso agora. Então, vamos implementar esse filtro aqui. Retornando para a nossa aplicação, eu vou executar. Então, a nossa aplicação, atualmente, com relação a esse recurso, ele exibe o botão, eu clico aqui, ele vai para uma página qualquer lá, onde eu tenho um botão para exportar. Então, eu vou clicar aqui várias vezes, o botão está sempre sendo exibido. Então, eu vou implementar um filtro de percentagem, quero exibir isso somente para 50% dos requests. Eu vou parar aqui o meu projeto. Então, vou aqui em app-settings.json, vou colocar uma vírgula aqui que eu vou definir o recurso, né? Vou defini-lo com esse nome aqui, Export Product. Estou habilitando para esse filtro com esses parâmetros. Então, aqui eu já fiz a definição do recurso usando a Feature Flag em Feature Management. Eu não posso esquecer também que como eu vou acessar isso via código, esse valor aqui eu vou acessar via código. Então, eu vou ter que vir aqui, em Feature Flags e vou definir essa constante, né, relacionada ao Export Product. Vamos ver se o nome está igual, Export Product, é isso mesmo. Feito isso, eu tenho que vir aqui no arquivo de programa, olha, aonde eu registrei aqui as Feature Flags e tenho que usar um método Add Feature Filter, registrando o Percentage Filter.
Então com isso eu posso usar o recurso agora dos filtros definido aqui na minha Feature Flag. Então eu vou aqui na View Index, ó, que nesse botão eu vou usar a injeção de dependência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar usando aqui @inject, é um recurso da ASP.NET Core e Feature Manager. Vou chamar de Feature Manager. Note que ele reconheceu porque ele precisa desse using aqui, ó, Microsoft Feature Management, que está lá no arquivo underline view imports. Ele havia incluído isso automaticamente. Então agora eu posso vir aqui, ó, no button e definir o seguinte código. Eu vou agora habilitar o button com base no valor da feature, né? Então vou fazer assim. Vou definir uma variável, um boolean aqui que eu vou chamar de display button. E agora eu vou dar um await na instância do meu Feature Manager e vou fazer o seguinte. Vou fechar essa coisa aqui para a gente ver o IntelliSense agindo, né? Senão ele não vai deixar eu comentar esse código aqui. Então, ó, Feature Manager. Vou usar o método isEnableAsync e vou verificar lá em Feature Flags se o meu recurso, ó, Export Product está habilitado. Se ele estiver habilitado, aí eu vou exibir esse botão. Então agora eu estou usando os recursos da View Injection, injetando o serviço Feature Manager na minha view. E aqui, usando a instância do serviço, né, que foi injetado, eu uso o método isEnableAsync e verifico o valor da minha Feature Flag, definida aqui em appsettings.json. Se ela estiver habilitada, se existir, né, eu vou exibir o botão. Como isso está configurado com esse valor, ele vai fazer isso aleatoriamente para 50% das vezes que eu acessar essa página. Então vamos executar e ver isso funcionando. Vamos acessar o catálogo. Ó, ele não exibiu, então agora eu vou recarregar a página. Uma vez, olha lá, agora ele exibiu, não exibiu, exibiu de novo, tá vendo? Ó, ele está exibindo usando a Feature Flag definida lá em appsettings, com o percentual que eu defini. Se eu definisse um valor menor, ele ia exibir poucas vezes aqui o botão. E agora ele está exibindo usando as configurações que nós definimos aqui, para Export Product. Então é assim que funciona esse filtro. Outro filtro que nós podemos usar é o filtro de janela de tempo, que eu vou mostrar a seguir. Então, esse filtro ele oferece a capacidade de ativar recursos com base em intervalos de tempo. E ele é útil para recursos com limite de tempo, ou seja, recursos que devem ser ativados numa data específica e desativados numa data específica, como finais de semana, promoções. Então, no exemplo a seguir, eu vou definir um filtro com o recurso que eu estou chamando Product Sale-Off, que vai definir um filtro que vai habilitar a exibição do botão para acessar a liquidação de produtos num período de tempo. Estou definindo aqui, ó, essa data. Data de início, data de fim. Então, como é que funciona aqui? Ó? Product Sale-Off é o nome da feature, é o nome do recurso que eu estou definindo. Enable for aqui define aqui uma lista de condições para ativar esse recurso. Então, aqui eu estou definindo uma condição específica. O nome da janela de tempo, né? Time window é o nome do recurso que eu vou usar. Então, se a data e hora atual estiverem dentro desse intervalo definido aqui em Start e End, essa feature estará ativa. Caso contrário, ela vai ser considerada desabilitada fora desse período de tempo. Feito isso, no arquivo appsettings.json, eu tenho que registrar o filtro, né, Time Window Filter, no serviço de gerenciamento de recursos. E aí eu posso usar a tag helper ou posso usar a injeção de dependência na view, usando aqui @inject, a instância de Feature Manager. Então eu vou mostrar a implementação agora. Eu vou voltar para o nosso projeto, né? E aqui eu vou definir a feature e as condições em que elas estarão ativas dentro dessa janela de tempo. Então, ó, colocar uma vírgula aqui, pronto. Está aqui a definição do meu recurso, que vai estar ativo dentro desse intervalo e desativado fora dele. Aqui, ó, vou colocar das 8 a 16, do dia 16 de janeiro ao dia 20 de janeiro. Aqui, ó, esse formato aqui de data que eu peguei do exemplo, para o meu ambiente não vai funcionar direito. Eu vou usar esse aqui, ó, que é o formato de data UTC, ó, dia 17 de janeiro de 2024, dia 20 de janeiro de 2024, das 8 às 18. Esse formato é mais aceitável pelas APIs. Feito isso, então eu tenho que vir aqui na classe Programa e registrar o filtro. Eu registrei o filtro de percentagem, agora eu vou dar um Add Filter, Time Window Filter. Ó. Registrei aqui no serviço de gerenciamento. Como eu vou usar a injeção de dependência, eu vou definir aqui, ó, um Product Sale-Off,
que é a minha flag, o meu recurso que está definido, né? E agora eu vou na View Index, aqui, ó. Atualmente, ó, o meu botão está sendo habilitado sempre, né? Olha aqui, ó. Então eu posso acessar aqui a área de liquidação e comprar, né? Então eu vou agora desabilitar ele e habilitar ele com base num período de tempo. Então eu vou vir aqui e vou copiar esse código aqui, ó. Vai ser idêntico. Vou fazer uns ajustes. Aqui o botão que eu exibi é esse, né? Então eu substituí por esse. Aqui eu vou mudar o nome aqui, ó. Display Button Sale Off. Pronto, então agora eu estou usando a injeção de dependência e aqui não é Export Product, aqui vai ser Product Sale Off, que é a minha feature. Então agora eu estou usando o serviço, né? O método isEnabled A5, se tiver habilitado, ele vai exibir. Se tiver desabilitado, ele não vai exibir. Isso vai ser feito com base nessa configuração aqui, ó. Então, inicialmente, vamos deixar habilitado. Dia 16, ó, é hoje, até o dia 20. Então, agora eu vou executar. Nós vamos ver que ele vai estar habilitado. Olha aqui, ele está habilitado. Então, posso acessar aqui normalmente. Então, hoje é dia 16. Vamos supor que agora eu vou alterar aqui, ó. Vai valer, a liquidação vai entrar no dia de 17. Então, eu vou executar. E vou acessar catálogo, acessando aqui, tá vendo? O botão de liquidação está desabilitado, ele não está sendo exibido. Isso ocorreu porque nós alteramos aqui, né, a janela, indicando que agora o recurso só estaria habilitado a partir do dia 17, hoje é dia 16. Então com isso, eu mostrei os principais recursos aqui da Feature Flags. Eu poderia me adentrar ainda mais, mas eu creio que você entendeu como é que funciona o recurso. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.